Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura dos versículos 7 ao 13. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai amado e bendito, no nome do teu Filho amado Jesus, nós te louvamos pela leitura da tua palavra e lhe pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Eu gostaria de intitular essa mensagem, meus irmãos, da seguinte maneira, Tenha uma percepção bíblica de Cristo e de sua igreja. A sexta carta de João, por intermédio de Jesus, à igreja de Filadélfia, ela está dentro daquele contexto das 7 igrejas da Ásia que receberam diretamente do Senhor cartas que tinham pelo menos dois exames de Jesus em relação a elas, A maioria dessas cartas, dessas igrejas, receberam de Jesus um reconhecimento do que de bom elas faziam e também algumas críticas, e críticas às vezes contundentes. Uma dessas igrejas recebeu apenas crítica, que é a igreja de Laodiceia. Só que nós estamos aqui diante de uma carta a uma igreja que a gente percebe que é diferente desse meio de Jesus em se comunicar com as suas igrejas. Essa igreja ela não recebe nenhuma crítica de Jesus. Essa igreja, até muito pelo contrário, ela recebe de Jesus um diagnóstico real, verdadeiro, que aos olhos do mundo faz com que essa igreja seja uma igreja fraca, e o Senhor Jesus traz promessas belíssimas para essa igreja. Antes de entrarmos no texto, é interessante a gente meditar um pouco nesse contexto que a igreja de Filadélfia estava inserido. A Filadélfia é uma cidade na Ásia Menor, fundada por 2 irmãos, conta a história, Átalo II e Eúmenes, e esses irmãos,
por se amarem muito, segundo os historiadores, essa cidade se chamou Filadélfia em homenagem à celebração do amor desses irmãos. Daí, amor fraternal. Filadélfia significa amor fraterno. E é uma cidade que estava localizada na principal rota de Roma para o Oriente. Por isso ela recebe um codinome também muito interessante, muito simbólico, chamado a Porta do Oriente. É interessante essas informações históricas, porque faz sentido quando, no versículo 8, está presente nesse texto a expressão "Eis que diante de ti pus uma porta aberta". Nós vamos chegar nesse ponto, essa correlação que essa porta exposta por Jesus, colocada por Jesus, com esse símbolo que a cidade tinha naquele momento acerca de uma porta do Oriente. A cidade também ela era vítima de grandes terremotos. A história mostra que tanto ela quanto a cidade de Sardes eram vítimas de grandes terremotos, e teve um desses terremotos que praticamente destruiu a cidade. E mais tarde ela foi reconstruída pelo Império Romano, e aí recebeu também um outro nome chamado Neo-Cesareia. Muito interessante também essa expressão, Neo-Cesareia, esse novo nome, porque no próprio texto, no versículo 12, a gente percebe esse jogo de palavras, inclusive do próprio Senhor, se referindo à promessa dessa igreja receber um novo nome. E, além de receber um novo nome, a promessa dela ser fincada como coluna do santuário de Deus e jamais ser removida. Ora, uma igreja que estava numa localidade acostumada com terremotos a todo momento, trazendo uma consciência de incertezas. Então, receber essa promessa de que seria fincada como coluna e nunca mais removida é muito significativo. A cidade de Filadélfia também era fundada para ser uma chamada porta de propagação da cultura helênica, tanto na sua cultura, filosofia e idioma, o idioma grego em si. Ela foi considerada uma espécie de pequena Atenas, aonde se propagava de fato toda a cultura helênica naquela região. É uma informação também bastante significativa em relação também a essa porta que aparece no versículo 8 de uma igreja que tem pouca força, que vai ter o desafio de propagar não uma cultura helênica, não uma cultura secular, mas o próprio Evangelho de Cristo. Num centro altamente cultural, num centro poderoso em termos de pensadores e filósofos, a igreja estará ali com pouca força, proclamando o Evangelho de Cristo. É nesse contexto e nessa cidade, aqui um pequeno resumo acerca dela, que há uma igreja do Senhor, pequena. A maioria dos estudiosos mostram exatamente, chegam de acordo a esse contexto, uma igreja pequena, sofrendo grande perseguição de uma comunidade judaica. Daí a expressão sinagoga de Satanás, aqueles que dizem ser judeus e não os são. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural e do ponto de vista de identidade religiosa, essa igreja ela está naquele contexto, num contexto bastante desfavorável, e é a esta igreja
que o Senhor Jesus se apresenta com, pelo menos, 3 características muito bíblicas que a gente vê ao longo do Novo Testamento e ao longo do próprio ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se apresenta, em primeiro lugar, a essa igreja como aquele que é santo, separado de qualquer mal moral. O versículo diz: isto diz o que é santo. Aquele que foi separado por Deus Pai para abrir o céu para aqueles que nele creiam ou crerem. Ele é santo. Em segundo lugar, ele aparece como aquele que é o verdadeiro. Aquele que é fiel, genuíno em essência e digno de toda credibilidade. A Igreja de Cristo, ela está fundamentada na verdade que é Cristo. E em seguida, ele aparece como aquele que tem a chave de Davi em suas mãos. Esse versículo ele nos remete a Isaías capítulo 22 e versículo 22, que diz assim: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Essa expressão chave de Davi está se referindo a uma autoridade de reino. Nesse caso aqui, o nosso Senhor se apresenta como a principal autoridade do reino de Deus, em que ele tem o poder de admitir e de excluir. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Então a igreja, ela recebe de Cristo aquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave em sua mão. É muito interessante, meus irmãos, porque é essa percepção que a igreja de Filadélfia tem do seu Senhor. Não uma percepção secular, secularizada, mas uma percepção revelada do próprio Cristo, de que ele é santo, de que ele é verdadeiro e de que ele tem a autoridade em suas mãos. Isso faz todo sentido para uma igreja que sofre com terremotos, para uma igreja que sofre com perseguições, para uma igreja que se encontra com pouca força. Encontrar em Cristo e ter em Cristo a percepção de que ele é o contrário de tudo isso. De tudo isso. Então essa é a primeira percepção que o texto de Apocalipse nos revela. A pessoa de Cristo. O versículo 8 nos mostra, em outro lugar, também uma percepção interessante da igreja de Filadélfia agora. Pelo menos nós podemos destacar aqui 3 pontos positivos dessa igreja. O versículo 8 diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Esse versículo, a gente pode considerar que ele é um versículo de difícil interpretação no texto, porque ele não tem só uma conotação. Entre os estudiosos, há algumas interpretações divergentes. A maioria concorda que a porta que se refere aqui possivelmente seja uma porta de oportunidade de pregar a Cristo, de pregar o Evangelho na cidade. E outros também acham ou tendem a dar uma opinião de que essa porta aqui se trata, em contraponto com a perseguição dos judeus,
que diziam que quem não guardasse a lei de Moisés não seria salvo, e poderia se remetir que essa porta aqui se trataria de uma porta aberta no céu, mediante a autoridade de Cristo, que garantiria a sua salvação. Eu, particularmente, e aqui para destacar o contexto, eu acho que faz mais sentido essa porta de abertura para pregar o Evangelho numa cidade completamente oposta à igreja de Filadélfia mesmo. E, nesse sentido, o Senhor coloca a essa igreja uma porta aberta para ela ir de encontro exatamente a tudo aquilo que está oprimindo, que está pressionando. À luz daquilo que Jesus se apresentou a ela, essa é uma igreja que, de fato, promove a Cristo, proclama a Cristo, porque é justamente a segunda característica que o versículo 9 mostra, que o versículo 8 mostra, que esta igreja, ainda tendo pouca força, perseverou na palavra de Cristo. Foi fiel à palavra do Evangelho. E aqui é um destaque muito interessante, essa segunda característica positiva. O Senhor a via como uma igreja de pouca força. Alguns avançam, em dizer que essa pouca força representa um número pequeno de irmãos. Outros se referem à questão de pouca força espiritual, no sentido de se sentir amedrontada em certo ponto. É importante a gente destacar essas duas variações, porque, de fato, essa expressão, a porta que o Senhor colocou, e essa expressão de pouca força, do ponto de vista de clareza do texto, realmente não tem como você taxar. Então, a gente vai procurar isso pelo contexto da sessão que nós estamos trabalhando. Mas o fato é que essa igreja tinha pouca força, mas o Senhor via nela uma característica maravilhosa. Ela perseverava na palavra de Cristo. Uma característica muito peculiar da igreja dos Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam. Atos 2, capítulo 2, versículo 42. O texto diz assim, para a gente ver aqui a referência bem correta. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseverar em relação a um ambiente hostil era uma característica de uma igreja bíblica, que está presente tanto nos Atos dos Apóstolos e se encontra presente aqui no texto de Filadélfia. E a terceira característica interessante dessa igreja é que essa igreja não negou o nome de Jesus. Ou seja, ela aproveitava a porta aberta que estava diante dela, ela tinha pouca força, mas era fiel à palavra, e ela não negou o nome de Jesus. Isso aqui é muito interessante, porque, meus irmãos, você imagine, naquele contexto, você ser um número reduzido diante de judeus que a todo momento estavam lhe tentando a retornar para a religião oficial. Era muito mais confortável. Era muito melhor retornar para a religião oficial. Isso traz um esclarecimento muito interessante,
porque pelo menos nos 2 primeiros séculos, e no contexto do Novo Testamento, essa luta da igreja de Cristo que estava nascendo era corriqueira. Você vê o apóstolo Paulo abrindo a sua carta aos Gálatas, dizendo assim: eu estou escandalizado com vocês, porque vocês, de maneira tão depressa, estão deixando o Evangelho. Em outro momento, você tem uma carta inteira aos Hebreus, do autor instigando aos irmãos hebreus que se converteram ao Senhor a não voltar para o judaísmo. Eu acho que fica muito claro, né, nessas duas questões, nessa carta aos Gálatas e nessa carta aos Hebreus, de fato, o perigo que já estava rondando a igreja daquele primeiro século de uma apostasia completa em relação àquilo que ela recebeu dos apóstolos. E isso aparece aqui. Esse contexto aparece justamente aqui nessa sessão. Porque os ataques verbais, teológicos até, não eram diferentes. Eram fortes. A cultura judaica naquele contexto era uma cultura muito forte, muito poderosa. E por isso o Senhor destaca aqui: ela não negou o seu nome. Tinha pouca força, mas foi fiel ao Evangelho e não negou o seu nome. Então, a gente pode dizer aqui nesse texto que uma percepção muito clara que nós temos desse texto em relação à igreja de Filadélfia é exatamente essas 3 características. Era uma igreja que aproveitava essa porta aberta para continuar proclamando o que recebeu de Cristo. Era uma igreja que não negava o nome do Senhor, a palavra do Senhor, ainda que tivesse pouca força. Isso aqui é muito esclarecedor também, no sentido de que ser igreja de Cristo não significa ser superpoderosa, não significa ter poder político, não significa ser grandes e integradas organizações. Ela tinha pouca força, mas tinha o poder que necessitava do Santo Espírito de Deus, do próprio Cristo. Por isso que ela é uma igreja que não recebe uma reprimenda de Cristo. Nós estamos aqui já no versículo 9, no versículo 8, e a gente percebe claramente até aqui, ela não está recebendo uma reprimenda de Cristo, muito pelo contrário. São palavras de elogios. E Cristo não a repreende porque ela tem pouca força. Muito pelo contrário, apesar da pouca força, ela está perseverando até o fim. Os versículos 9 e 10 está presente aqui 2 promessas para essa igreja de Filadélfia. A primeira é que aqueles que estão perseguindo essa igreja vão reconhecer que ela é amada do Pai. O versículo 9 diz exatamente isso. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. O Senhor Jesus está dizendo que vai chegar aquele momento em que esses judeus reconhecerão de que a igreja de Filadélfia não é uma seita herética,
de que a igreja de Filadélfia não é um conglomerado de erros, que não é alguém querendo usurpar o poder religioso de uma nação, mas que da mesma forma que eles rejeitaram Cristo pelo seu sistema religioso falido, e muitos judeus, num dado momento, chegaram à conclusão que, de fato, Cristo era o Messias, esses judeus chegarão à mesma conclusão de que a igreja de Filadélfia é amada pelo Pai. A segunda promessa já é uma promessa que, de porvir, já é uma promessa para, visando, digamos assim, a transcendência, né? Por essa igreja guardar a palavra de Cristo, o Senhor também aguardaria de uma tentação que viria sobre todo mundo. Essa promessa, ela está em muita conexão com o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, em que o Senhor livraria o seu povo da ira futura. O livro de Apocalipse vai nos trazer a menção de um tempo em que Deus há de derramar a seu juízo sobre os homens. E essa promessa está presente no texto em que o Senhor guardaria a sua igreja do tempo da sua aprovação. Isso viria como consequência desta igreja ter guardado a sua palavra. Se num primeiro momento o Senhor destaca aqui 3 características positivas, agora no versículo 10, 9 e 10, ele nos dá pelo menos 2 promessas profundas. Primeiro, todos saberão que esta igreja é amada do Pai. Segundo, Ele a livrará, a guardará do tempo da provação. Essa percepção que a igreja vai ter do Senhor é de que Ele é um Senhor amoroso e que nos guarda do tempo de uma profunda provação. O versículo 11 nos traz ao menos 2 advertências à igreja da Filadélfia. A primeira delas: venham sem demora. Eu creio que essa é uma mensagem que fazia parte das primeiras comunidades cristãs. A perspectiva da iminência do retorno de Cristo. E ele está dizendo para essa igreja: venham sem demora. E ele dá a segunda advertência: conserva o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. A coroa aqui, ela representa exatamente o que era muito cultural naqueles ambientes onde o atleta vencedor recebia uma coroa de flores. No caso aqui de Filadélfia, certamente seria uma coroa de flores oriunda de vinho, porque era uma região muito rica de vinhos, de vinícolas. Ao longo do livro do Apocalipse também, nós vemos a coroa, do ponto de vista transcendental, representada por ouro, que traz a simbologia de que essa coroa é imperecível, não se perde, não se perderia mais. Isso está em plena conexão com o versículo 12, quando o Senhor faz 2 promessas gloriosas a esta igreja. Ele diz que ao vencedor, versículo 12, eu farei coluna no templo do meu Deus. Significa segurança
em tempo de instabilidade. Volto a repetir, como eu falei no início. Para uma igreja que está vivendo um contexto de terremotos e destruições, ouvir do seu Senhor a seguinte promessa: ao vencedor farei coluna no templo do meu Deus, que jamais será removida. Isso é muito, muito significativo. Ao vencedor, no contexto de terremoto, no contexto de instabilidade, no contexto de insegurança, ele traz instabilidade dizendo: persevere, porque ao vencedor está reservado uma promessa de estabilidade eterna. E a segunda promessa que o texto do versículo 12 deixa muito claro, que é o Senhor assumindo que a igreja de Filadélfia é uma propriedade exclusiva dele. As expressões que ele diz: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Mostrando, estabelecendo que essa igreja é uma igreja de propriedade eterna dele, transformando, ao final da promessa, como cidadãos eternos do céu. Essa é uma percepção bíblica que a gente encontra nessa sessão a respeito de Cristo e de sua igreja. E quais seriam, meus irmãos, após essa exposição desses versículos, a gente poderia perguntar o que seria, o que traz de algo edificante para nós à luz desse texto, essa mensagem tão clara e tão profunda que o nosso Senhor traz à igreja de Filadélfia. Ou pelo menos aqui, destaquei pelo menos 5. Esse texto ele nos estimula a pensar, meus irmãos, que nós precisamos ter uma percepção bíblica a respeito da pessoa de Jesus. No século 21 em que nós vivemos, nós somos tentados a todo o momento, ou para estar bem com os círculos de relacionamentos que nós temos, ou seja, na academia, ou seja, em pessoas de posições de elites maiores ou menores, nós temos, às vezes, à disposição, ou seja, por ideologias políticas, filosóficas, nós temos à disposição, muitas vezes, de querer encaixar Jesus em alguns sistemas. E o estímulo que eu vejo nesse texto aqui para nós é nós não termos vergonha de ter uma verdadeira percepção bíblica de Cristo. Não termos vergonha, por exemplo, de afirmar e reafirmar, por exemplo, que ele é santo, que ele é verdadeiro, que ele tem autoridade para admitir e excluir do seu reino, porque ele é a porta de salvação. Isso é muito significativo, meus irmãos. É tão importante isso, porque isso deixa muito claro, num contexto que nós estamos vivendo, inclusive, seja de percepções filosóficas, seja de percepções ideológicas, políticas, ou seja o que for, nenhuma delas se encaixam na percepção bíblica de Cristo. Houve um tempo, não sei se isso está ainda, que o pessoal tinha a mania de usar Jesus para tudo. Jesus, o melhor psicólogo que existiu. Jesus, o melhor filósofo que existiu. A gente entende perfeitamente a característica, é perfeitamente possível você tirar essas características positivas. Mas nenhum desses movimentos, você vê, terá ousadia
de reivindicar, por exemplo, a santidade de Cristo. Sabe por quê? Porque a santidade de Cristo nos coloca, muitas vezes, numa posição de contracultura ao que nós estamos vivendo. Muitos não reivindicam, por exemplo, essa característica de verdade de Cristo. O único caminho que produz salvação ao ser humano. Por quê? Porque isso coloca o movimento cristão no mundo como uma religião exclusivista, de fato. Quando eu estava na academia e nós discutíamos acerca do diálogo interreligioso e do ecumenismo como religião, a gente brincava e falava, o fato é que há um limite, de fato. Um cristão, por exemplo, que nega a exclusividade de Cristo para a salvação, coloca limites muito claros para quem promove a questão do diálogo interreligioso ou ecumenismo. Porque a partir do momento que a gente afirme só em Cristo é o único caminho para a salvação, a gente está dizendo, vão interpretar que as outras religiões não é um caminho. E você sabe que isso, no contexto de hoje, é fatal. É fatal. E essa percepção que a igreja tinha de Cristo, não ter vergonha de dizer, porque ao momento que você traz essa perspectiva de santidade, requer em você uma postura justamente de buscar esse atributo divino que deve estar presente em nossa vida particular. A gente, quando estuda teologia sistemática, a gente sabe que tem aqueles atributos comunicáveis e incomunicáveis. E o atributo da santidade é um atributo comunicável a qualquer crente. No sentido de perceber a santidade em Cristo como uma plena consciência de que você é separado por Deus para fazer a vontade de Deus e de ser fiel às suas recomendações, ou melhor, à sua verdade. Então, a gente pode aprender com a igreja de Filadélfia é ter uma percepção bíblica de Cristo. Não perder essa percepção bíblica de Cristo. Não ter vergonha dessa percepção bíblica de Cristo. Eu acho que o segundo ponto que nós podemos também extrair desse texto é a respeito da aparência de uma igreja. Igreja poderosa, rica, grandiosa, ou pessoas que acham que têm um ministério da parte de Deus, ou se sente chamado, mas pensa que o seu ministério vai ser grandioso, famoso. Isso não é perspectiva de vontade de Deus. Não é. A perspectiva da vontade de Deus aqui é que, apesar de nós aparentarmos pouca força ou alguma limitação, nós podemos ser vistos por Deus como alguém que persevere em sua palavra e Ele conheça o sentimento sincero do nosso coração. Eu acho que um ponto essencial aqui nesse texto é, de fato, perceber que o Senhor conta conosco apesar do que nós somos. Apesar das vezes nós nos sentimos completamente fracos, completamente secos, completamente limitados. Mas é perfeitamente possível, nessa circunstância, porque não somos perfeitos, não somos super-homens, somos pessoas de carne e de osso. Mas nessa pouca força, você pode ter a verdade do Evangelho no seu coração
e caminhar na presença de Deus ao longo da vida. É isso que ele está dizendo para essa igreja. Você, apesar da sua pouca força, você caminha. Apesar da sua pouca força, você anda. Apesar da sua pouca força, você não desistiu das experiências que você teve com Jesus de Nazaré. A terceira questão que a gente pode aprender com essa igreja é a percepção que ela tem do amor que Cristo tem pela igreja. Do amor que Cristo tem por todos nós. E isso num contexto de dificuldade e num contexto de perseguição, é diferencial você ter a consciência do amor que Cristo tem por nós. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui é o seguinte, que Cristo te ama. Cristo ama a sua igreja. Cristo quer ter relacionamento com a sua igreja. E a igreja que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, essa igreja bíblica, essa igreja santa, essa igreja com todas as fragilidades humanas, e Cristo a amou, Cristo a tomou, fez de poucas pessoas ovelhas do seu pasto e do seu rebanho. Não perca jamais a perspectiva na sua vida de que Cristo te ama apesar de tudo. Isso é muito significativo para quem tem um coração ferido, muitas vezes corações feridos por um sistema religioso, muitas vezes maltratado por algumas perseguições que cada um conhece na sua mente, no seu coração, até onde isso chega. Mas a palavra do Senhor é: Cristo nos ama. Cristo nos ama. E foi por isso que, a exemplo do que ele fez a essa igreja, ele chegou a ela não com uma palavra de acusação, mas simplesmente por um diagnóstico. Você tem pouca força, mas você honrou o meu nome. Você não negou o meu nome. A quarta questão aqui é uma promessa que nós temos que ter para os nossos dias. No tempo de uma provação, seremos guardados por Deus. O Senhor Jesus, ele nos deixou uma promessa maravilhosa no Evangelho por meio do seu Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa verdadeira. Essa é uma promessa real. Seja o abandono que eu tenha, mas de você ter essa consciência de que o Espírito está contigo. De que você pode, por exemplo, se colocar diante do Senhor e sentir a sua presença e ter uma comunhão com Cristo por intermédio do Espírito Santo e Ele te conduzir pelos caminhos apertados da vida. Ou seja, Cristo está conosco. E eu encerro essa última lição a ser destacada, é que o texto nos convida a olhar para o céu. Eu, particularmente, meus irmãos, eu já fui uma pessoa que, os nossos amigos ali até já brincam muito com a gente, eu já fui muita pessoa muito envolvido com política, né? Até ri ali. Eu já até participei de fundação de partido político, tudo. Tá rindo, né? E ao longo do tempo e das circunstâncias, você chega a um ponto
eu pelo menos cheguei a esse ponto, que é muito claro para mim. Para o cristão, e nesse mundo, não há nada mais sublime do que você ter a sua perspectiva de que Cristo virá buscar a sua igreja e Ele mesmo estabelecerá o seu reino. A história do mundo se resume na tentativa de homens e mulheres com intenções boas ou ruins de estabelecerem os seus ideais. O mundo se resume nisso. Desde os impérios até os movimentos mais recentes, todos dentro da sua perspectiva, dentro das suas características, sempre tiveram a intenção de querer fazer do mundo um lugar melhor. E essas intenções, pelo menos recentemente, nos custaram 2 grandes guerras mundiais. E nos dias de hoje, começa a se levantar realmente conflitos imperiosos por causa da perspectiva de que alguém acha que pode resolver todos os problemas do mundo. O nosso Senhor, Ele nos convida a olhar para Ele. A Igreja de Cristo, ela tinha uma perspectiva da consumação de todas as coisas muito claras. Quem resolverá todo o problema do mundo, os essenciais, e isso aqui não é uma visão de escapismo. Os cristãos que entenderam o texto bíblico, eles nunca foram escapistas. Eles vão fazer aquilo que precisam fazer, naquilo que o Senhor colocou, seja na política, seja nas suas profissões. Mas os cristãos reconhecem que a sua verdadeira força e a sua verdadeira esperança vem do estabelecimento e consumação do reino de Deus nessa terra. E aqui nós estamos falando de estabelecimento pleno, onde Isaías ele nos coloca aquela imagem, o dia em que o leão e a ovelha pastarão juntos. O dia que isso acontecer, em que a criança puder brincar com a cobra e não ser picada, é o dia que o ser humano terá a verdadeira felicidade. Essa esperança de que um dia nós seremos colocados como coluna no templo de Deus e nunca mais seremos removidos, é a consumação da caminhada cristã. Quando alguém tem a sua primeira experiência de se entregar a Cristo, ali começa uma vida de novo nascimento. E a partir dali há uma espera. E esse caminho de espera é exatamente o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Eu louvo a Deus porque eu conheci um pai na fé que vivia isso nas últimas até as últimas consequências. A percepção da iminência da volta de Cristo a qualquer momento. O que isso traz para nós? Por que é importante você ter essa visão do céu e, claro, sem perder a perspectiva da terra, mas ao mesmo tempo voltado com seus olhos para o céu? Porque isso te faz a você ter mais fervor, isso te faz a você ter mais desejo de estar na presença de Deus, isso te faz ter mais força e perspectiva de não desistir e perseverar, porque você tem plena consciência que no final de todas as coisas, quem de fato resolverá e dará uma nova realidade ao mundo chama-se Jesus Cristo. Então que você possa caminhar nesses dias tendo o Senhor, tendo o olhar para o céu. Note que essa igreja aqui, ela é chamada
até de uma maneira distributiva o olhar dela. Ela é uma igreja que está diante de um contexto cultural e ela precisa permanecer ali na batalha de propagar a Cristo, de sofrer a perseguição, mas ao mesmo tempo é uma igreja que é chamada por Cristo a que olhe para o céu. Porque lá há um novo nome para mim, há um novo nome para você, há uma nova Jerusalém que desce de Deus, que significa que dos nossos olhos ele enxugará toda lágrima. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, depois de descrever de maneira belíssima aquele amor, ele diz no final: chegará o dia em que nós conheceremos como ele é. Agora, enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, nós conhecemos em parte. Sabia? Agora nós precisamos de profecia, nós precisamos de dons, nós precisamos dos dons espirituais. Mas no dia em que estivermos com Cristo, a profecia cessará. Porque dele sairá a palavra verdadeira. Não precisaremos mais de terceiros para falar em nome dele. As línguas desaparecerão. E só vai permanecer o amor. O amor. Está posto a fé, a esperança e o amor. Destes três, o mais importante é o amor. Paulo traz essa conotação dizendo exatamente esse momento máximo do nosso encontro com Cristo e a percepção de que conheceremos como ele é. Enquanto nós estamos aqui, nós conhecemos em parte. Nós não conhecemos o todo. Conhecemos uma mínima coisa de quem é Cristo. Por isso tem gente que fica chateado, mas, de fato, qualquer teologia que se propõe a querer esgotar a Deus, a Cristo, o mundo espiritual, é equivocadíssima, porque enquanto estamos aqui, conhecemos apenas em parte. Em parte. Mas haverá um dia que nós o conheceremos como ele é, face a face. Se eu posso deixar aqui nessa manhã essa perspectiva muito simples e muito humilde, meus irmãos, é que você tenha no seu coração depositada a esperança em que Cristo pode voltar a qualquer momento. É isso que a igreja do primeiro século anelava, e é isso que a igreja do século XXI tem o desafio de continuar a esperar a sua eterna redenção. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aguarde! Em junho, mais uma novidade para você. Vem aí! TV CPAD, um canal cristão online e gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda semana. Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mercado de Trabalho, Cantinho da Tia Jô e tantos outros. Em breve, TV CPAD, a um clique de você.